Tá vendo isso aqui? Isso é um quadro onde existe um paralelismo que ele é muito comum em Bíblias, por exemplo, Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo ou coisa do tipo. Onde você vai ver um quadro onde existe uma profecia e aí vai existir o texto onde vai fazer a citação onde aconteceu essa profecia, de um lado, né? Gênesis, por exemplo, ali, ó. Gênesis, Deuteronômio, Salmo 22, Salmo 22 e 7, e por aí vai, né? Vai fazendo uma lista de quais tipos de profecias e aonde é citado no Antigo Testamento e aonde que ele se cumpre em Cristo. E aí vai citar lá Gálatas, Atos, Atos 20, Mateus, Marcos, enfim. Tem vários textos, é bem interessante esses quadros, eu gosto muito de ler esses quadros que vão fazer esse paralelismo. Mas existe um problema aí, eu vou te explicar. Geralmente esses quadros, eles são feitos para tentar mostrar uma previsão de algo que foi previsto pelos profetas e cumprido lá em Cristo. Essa é a ideia que eles tentam trazer dentro dessas bíblias de estudo pentecostal, por exemplo. Só que existe algo que não é explicado para as pessoas nesses quadros comparativos, Antigo e Novo Testamento, que é o seguinte: qual era o método de interpretação deles acerca de cumprimento profético lá no primeiro século? Por quê? Vou dar um exemplo. Ali vai ter um Salmos 41:9 que vai dizer que o Messias será traído por um amigo. E aí eu queria ler aqui o Salmo 41:9 para vocês entenderem. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Qual é o problema? O problema é que Davi estava falando de alguém que era muito chegado a ele. Ele estava contando uma experiência real ali que estava acontecendo com ele. Alguns historiadores vão se referir ali a Aitofel, alguém que se voltou contra ele na revolta de Absalão. Esse era o personagem ali que Davi estaria se referindo. Então Davi estava falando de alguém muito chegado ali a ele. E aí qual é o problema? O problema está justamente no método de interpretação que não é ensinado para as pessoas hoje. De que forma eles enxergavam as profecias messiânicas lá no primeiro século? Quando um judeu ele lê esse tipo de texto sobre o Messias traído por um amigo, que vai supor nessas bíblias pentecostais, ele não lê esse Salmos 41:9 como uma profecia messiânica. Ele vai ler como um retrato de um lamento, de algo que estava acontecendo com Davi dentro daquele período que ele estava vivendo. Ele vai ver isso como um acontecimento histórico. E aí, quando chega lá no Evangelho de João 13, 18 ao 21, ele vai fazer uma aplicação a Judas Iscariotes. Só que não é que essa profecia, ou melhor, não é que esse texto de Salmos ele estivesse se referindo diretamente a Judas Iscariotes. Quando o Salmos foi citado, ele estava se referindo a um amigo próximo de Davi. O que acontece? Não é que é uma profecia direta sobre uma previsão acerca de algo. A questão, como eu falei, estava no método de interpretação que eles usavam lá no primeiro século, que era uma tipologia. Era como se fosse você
aplicar um padrão de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Então você vai ver que Davi ele foi traído por alguém que era muito próximo dele, e você vai ver no Novo Testamento Jesus que também foi traído por alguém que era muito próximo dele. Você vai ver um padrão ali de repetição, de algo que se repete no Novo Testamento. Outro texto que é muito usado é o texto de Oséias 11, versículo 1, que diz que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. E aí você lê o contexto e você percebe que o texto ali está falando do amor de Deus por Israel. Deus chamando o povo de Israel e o povo de Israel saindo do Egito. O texto está sendo aplicado ali diretamente a Israel. Mas lá no Novo Testamento, em Mateus 2:15, ele é aplicado esse texto a Jesus. Você percebe que a questão aqui está no método de interpretação? Existe uma tipologia, é como se fosse um padrão que aconteceu no Antigo Testamento, sendo repetido no Novo Testamento. E não que isso seja uma previsão direta de algo que iria acontecer no futuro. Então vai existir algumas poucas profecias que elas são diretamente messiânicas, e existem muitas tipologias, padrões que existem no Antigo Testamento que se repetem no Novo Testamento, e existem várias interpretações aí, né, a respeito disso aí. Mas a grande questão está no método, como era visto essas profecias. Então, no judaísmo antigo, existia um método onde eles reaplicavam o sentido histórico, eles ampliavam esse sentido de acordo com novos acontecimentos ao decorrer da história. Então, é como se a história ela fosse repetindo certos padrões, e esses padrões eles encontrassem o seu ponto, o seu auge em Cristo. Tá entendendo? Isso dentro de várias profecias, dentro de vários textos que vão ser usados para descrever profecias messiânicas. A grande questão aí está exatamente no método de interpretação que precisa ser entendido. Beleza? Valeu!